prazer falar sobre a Clitória ternatia, a flor da borboleta azul, da fada azul. Alguns conhecem também como flor de cunhã. E para os celtas ela é uma flor muito valiosa, com uma mensagem, com um sentido muito valioso de empoderamento, de fortalecimento. Por quê? A flor da fada azul, né, essa flor chamada Clitória ternatia, quando a gente vê o seu formato, a gente vê nitidamente que a gente está diante da vagina e tem um elemento nela que é uma ervilha, um formato de ervilha que está ali representando o clitóris. Quando a gente vê pela assinatura de Deus, que é um estudo desenvolvido por Paracelso e também outros grandes conhecedores, sábios de outrora, a gente tem uma espécie de colinha de Deus, aonde a gente associa o formato daquele elemento natural, que pode ser uma árvore, pode ser uma folha, pode ser uma flor, pode ser uma fruta, pode ser um vegetal, enfim, a gente olha e um legume, por exemplo, a gente vai olhar e vai associar com aquilo que aquela planta, tanto em termos de energia, como em termos físicos, pretende tratar no nosso corpo humano. Então, por exemplo, quando a gente pega a cenoura, só para ficar claro, né? O que é a assinatura de Deus? Quando a gente pega a cenoura e corta ela em rodelas, a gente olha e vê o formato do olho humano. Então, é como se fosse uma colinha de Deus de que aquele elemento da natureza tem ferramentas, digamos assim, sutis e não sutis, para tratamento do corpo, para tratamento de determinadas questões ali intracorpóreas e extracorpóreas. Então, ele pode tanto tratar o emocional, como ele pode tratar ali dentro da metafísica da saúde, também há algo dentro do físico, principalmente quando a gente vê alguma fitoterapia ou plantas medicinais, né? Eu digo sempre que a planta, a folha, ela vai curar, principalmente vai ajudar a tratar o corpo físico. Então aqui a gente tem que essa cenoura, ela vai ser muito útil para esse tratamento da visão, né? A gente sempre ouve, né, a mãe, a avó falando, come cenoura que é bom para os olhos. E isso vem muito aí de uma associação também com a assinatura de Deus. Quando a gente olha para a assinatura de Deus da Clitória ternatia, a gente vê que imediatamente ela é boa tanto para o campo sutil como para o campo físico da mulher, né? Inclusive, quando a gente estuda, né, os povos originários do Brasil, os índios, eles chamam também a flor da clitória, né, a Clitória ternatia, de cunhã, flor de cunhã. E cunhã em Tupi-Guarani significa mulher. Então, ela é uma planta, é uma flor que representa a mulher, que traz benefícios para a mulher. E quando a gente vê para os celtas eles têm todo um respeito e uma reverência à flor de cunhã, né? A clitória. A clitória, ela era muito, nascia em regiões rochosas e em regiões perto do mar. Então ela foi muito associada, e a gente tem esse registro tanto dos fósseis em sítios arqueológicos da flor de cunhã, como em desenhos e registros, né, deixados aí pelos descendentes do povo celta, pelo povo celta, relacionados a essa flor. Então tem os desenhos, tem os estudos na Irlanda, na Escócia, em Portugal, na Espanha, né, que são os celtíberos íbero, né, da Península Ibérica. Então a gente encontra muitos vestígios da flor de cunhã ali, né, principalmente em regiões rochosas e perto do mar. Tanto que ela foi chamada pelo povo celta de cipi, ou seja, na tradução para o português, ervilha do mar.
E por que ervilha? Justamente o clitóris seria a ervilha, né? Essa bolinha, digamos assim, seria essa ervilha, ela seria o formato do clitóris. Ela também é conhecida como flor da fada azul. Por quê? Porque ela ela dá essa coloração, é como se fosse um toque de magia. Então, quando você coloca ela na água, principalmente na água quente, ela libera uma coloração, ela tinge ali a água. Então ela é muito utilizada também para atingir alimentos, naturalmente, né? Para atingir tecidos, para fazer aquarela, né? A tinta. Então ela é uma forma muito rica e muito mágica de você utilizar, né? Essa assinatura de Deus, né? Essa flor. Inclusive, ela fica tão mágica que se você fizer o chá, né, a infusão aqui no caso da flor de Clitória alternatia, ela vai liberar aquela água azul, né, o tom azulado na água. Se você espreme o limão e ela entra, né, em encontro químico dos elementos ali, da acidez do limão, ela vai sair uma fumaça, é bem poção de bruxa, né? Ela vai sair uma fumaça e vai mudar a sua coloração para uma coloração arroxeada, lilás. Então é muito lindo. Dá para fazer combinações na culinária incríveis. Quando eu dava aula de culinária, floral, culinária botânica, eu usava sempre, a gente fazia nas aulas um drink com espumante, olha que chique, de espumante com a flor de cunhã. E ficava assim incrível, né? Saíamos todas empoderadas, né, da aula, todo mundo feliz. E realmente na metafísica da saúde a gente vê que ela é indicada então para tratamentos emocionais e tratamentos físicos, principalmente da mulher. A metafísica da saúde, ela vai associar e investigar as emoções, né, com a reverberação no corpo físico dessas emoções. Então, por exemplo, se a gente tem uma emoção, né, de tristeza, de choro contido, é muito provável que a gente desenvolva no corpo físico ou uma diarreia, ou uma gripe, né, um resfriado. Por quê? A coriza, ela é a lágrima, ela é o choro contido que o corpo precisa liberar. Assim como a diarreia, né? É o que o corpo está liberando em forma de líquido, em forma de água. Então, esse é um exemplo do estudo da metafísica da saúde. Eu tenho um curso chamado Medicinas Caseiras, onde eu falo com mais profundidade sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, caso você tenha interesse em saber mais sobre esse curso da Medicinas Caseiras. Então, quando a gente analisa, quando a gente vai mais a fundo nesse assunto, quando a gente entra nessa associação das emoções com o efeito no corpo físico, a gente estuda obrigatoriamente a fitoenergia. Aqui, então, como a gente está falando de fitoenergia celta, eu não poderia deixar de falar da flor de cunhã, eu não poderia deixar de falar da borboleta azul, fada azul, ou no sistema floral celta, da bruxa celta. E por que no sistema floral celta a gente tem a bruxa, né? A bruxa celta? Porque a bruxa, ela é nada mais, nada menos, né? A Lilith, a bruxa, né? Ela é nada mais, nada menos do que a mulher que se permite o prazer. Da mulher que se permite olhar para si, se permite olhar para o seu ponto e se permite manifestar isso para o mundo. A gente ainda vive, né, numa realidade muito machista, numa realidade onde em muitos países, em muitas culturas, inclusive o clitóris ele é arrancado, né, ele é calado, a voz feminina, né, ela é calada, ela é
extirpada desde o nascimento, e isso não ocorre somente de forma tão abrupta, tão física, mas a gente vê isso ocorrendo de forma sutil também, né? Quando a gente é podada no mercado de trabalho, quando a gente sofre alguma violência, algum olhar que não foi convidado, quando falam do nosso corpo como se estivessem falando deles mesmos, né? Então, existem, assim, no sentido de falar do corpo alheio, se sentir no direito de falar do corpo feminino, né? Inclusive com críticas, ou então a pessoa não deu confiança para o tal rapaz, e aí ele vai dizer que ela é puta, que ela é isso, é aquilo. Então, essa série, né, de machismos que a gente enfrenta, que a gente vê, né, na realidade, então são formas de ir cortando ali o nosso clitóris, né? Quando dizem pra gente o que a gente deve fazer, o lugar onde a gente deve ocupar, a gente não consegue, né, ocupar todos os lugares, ou a gente precisa lutar para isso. Quando a gente encontra isso, a gente encontra uma poda desse clitóris, né? Desse direito ao gozo, desse direito de aproveitar a vida, desse direito de ter prazer, no sentido de ter autonomia da própria vida, né? Então, existe um controle de corpos, existe um controle muito grande nesse sentido que inviabiliza a autonomia, que inviabiliza o prazer, que inviabiliza a força feminina. E é aí que entra essa flor. Porque quando eu identifico, seja por uma consulta astrológica, seja por uma consulta dentro da numerologia kármica pitagórica, seja essa identificação através de uma consulta de saúde integrativa. Quando eu faço essa identificação, eu automaticamente já verifico que é necessário uma intervenção. E uma intervenção no sentido emocional, né? Uma intervenção que pode levar até mesmo a uma intervenção no físico. Porque às vezes, a depender da emoção que é tolhida, a pessoa apresenta, por exemplo, um baixo nível de ferro, né? Então é preciso uma suplementação nesse sentido, né? Quando ela não se sente pertencente, não consegue colocar o seu lugar do feminino no mundo, ela pode ter uma baixa de ferro, e então já está ali no corpo físico, né? E aí isso significa que a gente precisa entrar com uma intervenção mais de fitoenergia, de fitoterapia, enfim. Mas quando ainda, né, está no emocional ou está no emocional também, a gente vai tratar aí com a fitoenergia. A fitoenergia, então, vai cuidar desse campo sutil, dessas emoções. Aqui, então, quando eu identifico, por exemplo, na numerologia, isso é muito comum no número 2, porque o número 2, ele é representado pela energia da lua. Então, quando a gente vê ali a força muito forte, né, a força muito grande do número 2, a gente sente que existe uma submissão que pode estar, né, ocorrendo no caso de estar na sombra do número, que a gente chama, né, ainda apresentando essas questões, principalmente com relação a cônjuge ou a mãe. Então, o número 2, ele sente muito isso, né? Ele sente muito uma dificuldade de autonomia, porque ele fica sempre ali, assim como a lua, ela depende da luz do sol, depende, entre aspas, da luz do sol, o número 2, ele fica ali sempre se colocando em conexão com a luz do outro, e muitas vezes esquece de colocar a sua luz feminina da lua em evidência. Então, é muito importante que a gente entenda esse processo para que a gente consiga fazer um tratamento bacana nesse sentido de curar aquilo que está desarmonizado, de harmonizar aquilo que está desarmonizado no corpo físico. Nesse sentido, então, todo problema, todo desafio que trate do feminino, a gente pode utilizar
o floral, né, da bruxa celta. O floral vai tratar ali das emoções, é a flor nessa árvore. Então, dentro dessa flor, dessa árvore, tá vindo ali para tratamento das emoções. Floral é tratamento de emoção, né? Antes que reverbere no corpo físico, ou já tendo reverberado, mas que se faça um tratamento do corpo físico e do emocional que adoeceu também. Para que a gente não tenha somente um remédio, né, que vai remediar aquela questão, mas para que a gente tenha um tratamento do emocional que adoeceu aquele corpo. Então, esses dois tratamentos, eles podem, dentro de uma consulta de saúde integrativa, caminhar juntos, né, para que você não somente resolva ali, mas a emoção fica lá chamando a atenção do corpo e vai gritar mais forte daqui a pouco. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem uma coceira que na metafísica da saúde está falando de uma insatisfação, da emoção da insatisfação, e aí a gente pega e faz o quê? Remedia, né? Seja com alopático, seja com uma planta, aí a gente vai e passa uma pomadinha. Aí, o que acontece? O nosso corpo, ele olha, beleza, parei de doer ali, né? Parei de incomodar aqui, de coçar. Só que aquela emoção da insatisfação, ela não foi vista, não foi trabalhada. Então, ela acumula e vai gritar mais alto para te chamar a atenção para que você possa resolver aquilo ali. Enquanto você não resolve aquilo ali, cada vez o corpo vai gritar mais alto para você entender. Então, daqui a pouco vai entrar essa coceira, essa alergia, ela vai se introjetar dentro do corpo, digamos assim, né? A gente na homeopatia, no estudo da ciência da homeopatia, a gente vê que tudo começa de uma forma mais externa e depois vai entrando no corpo físico, vai entrando cada vez mais a níveis mais profundos, né? Então a gente começa ali na psora e depois a gente vai, o corpo, né, ele vai entrando a níveis mais profundos para justamente gritar mais alto no seu ouvido e você tratar aquelas emoções que não tinham sido tratadas, vistas com atenção. Então eu indico muito que você faça um tratamento integrativo, né? E que você incorpore também práticas de terapias quânticas que vão ali na frequência daquela emoção para tratar aquilo ali, né? Assim como vá na frequência do corpo para fazer aquele tratamento. Então, quando a gente fala da clitória, da sagrada clitória para o povo celta, e a gente fala do floral celta, né, que é da bruxa, a gente está falando isso. A gente está falando do empoderamento, né, feminino. E muitas mulheres, elas não se permitem, né? Eu falei aqui do número 2, o número 2 ele é muito tradicional nesse sentido de sempre dar a voz para o outro, engolir muito sapo. Aí na metafísica da saúde a gente vê que essa não verbalização gera muitos problemas na tireoide, que é aquela pessoa que está sempre dizendo sim para os outros e não para ela mesma, né? Diz sim para todo mundo, menos para si. Né? Faz a vontade de todo mundo, menos a vontade dela. Tá sempre colocando os outros à frente. Então, quando a gente vê isso, a gente percebe que existe essa questão a ser trabalhada, né? Do emocional. E aí eu gosto muito de indicar esse floral da bruxa celta. Ou existem outros dentro do sistema de Bach e tudo mais, mas como a gente está falando aqui de fitoenergia celta, eu gosto muito da flor de cunhã para esse fim. Então, você pode tomar o floral, você pode, quando já está no físico, né? Então, por exemplo, como assim já está no físico? Esse exemplo que eu dei, né? Aquela falta de empoderamento feminino, aquela submissão, isso tudo tá gerando uma tireoide, por exemplo, um problema na tireoide, né? Porque um hipertireoidismo, um hipotireoidismo, algum desnível ali na tireoide. Aí você já pode usar a infusão, né? A fitoterapia, né? As plantas medicinais ali da flor de clitória. Quando aí o ideal é que quando já esteja no corpo físico, você trate o corpo físico com a infusão, ou com o extrato, ou com a tintura, né? Ou com o comprimido, até mesmo com um alopático daquela planta, né?
a depender do caso, e você associe como floral para você tratar a emoção, né? Para você poder fazer o tratamento dessa emoção em conjunto, para que o corpo não responda ok para o tratamento ali paliativo, do remédio, né? Que você remediou ali, mas que ele não somente remedie, mas que ele trate a causa, a emoção que está ali associado à questão do empoderamento feminino. Por exemplo, se você identifica que a questão da tireoide é relacionada ao empoderamento feminino, ótimo. Agora, às vezes pode ser relacionada a outra questão emocional. E aí você vai tratar, aí talvez a clitória não seja tão eficiente nesse sentido, para você fazer essa dupla associação. Então, é por isso que é importante a gente averiguar quais são as emoções, né? Por isso que é importante o estudo da metafísica da saúde, por isso que é importante o estudo da fitoenergia. Então, quero parabenizar você de estar aqui aprendendo mais sobre a fitoenergia celta. E vale muito a pena a gente, então, entrar nesse ponto com mais profundidade. Então, quando a gente vê a flor de Cunhã, né, a flor da bruxa celta, eu sempre digo aquela frase, né? A humanidade sempre teve medo das mulheres que voam, das mulheres que são felizes, das mulheres que são livres, né? Sejam elas mulheres, sejam elas as bruxas, né? Porque justamente as bruxas eram aquelas mulheres que voavam, eram aquelas mulheres que tinham a busca da liberdade, né? Inclusive, até mesmo a vassoura de bruxa, ela, na verdade, ela era a masturbação, né? O pau ali da vassoura, ele era, na verdade, como se fosse um vibrador, né? Da antiguidade, né? Um pau ali. E que o voar, ele estava associado a isso, estava associado ao gozo. Então, quando você goza, você entra ali num estado de alterado da consciência. E é como se você voasse. Então, existe essa associação da bruxa que voa na vassoura com esse fato, né, do prazer. Então, o prazer, ele sempre foi temido. Por quê? O prazer porque você não depender de outra pessoa para sentir prazer, o fato de você ter o prazer, você se dar ao direito do prazer, incomoda muita gente. Então, e isso adoece, só que isso adoece, né? Muitas mulheres estão aí com problemas de endometriose, com problemas, né, na tireoide, como eu falei, com N questões, né, N desarmonias, justamente por ter essa questão do prazer, nunca puderam sentir prazer. Tem sempre que estar trabalhando, tem sempre que ver a vida com muita seriedade, tem sempre que pegar ali na enxada, né? Eu atendo muito, vejo muito, principalmente pela numerologia, muitas pessoas que às vezes vêm de famílias da ancestralidade que passou por guerras, né? E aí a vida ficou muito séria. Como é que você vai brincar de boneca ou de carrinho se você está ali sendo bombardeado por um outro país, né? Se não tem comida na mesa para você comer, porque seu país está em guerra, né? E até mesmo questões de outras vidas, né? Das pessoas que passaram em outras vidas por perdas muito fortes e tiveram que amadurecer às vezes muito cedo. Só que esse amadurecimento, ele vem de uma forma como se fosse eu não gosto muito desse termo, mas é como se fosse um trauma ali, que fica registrado. Fica um registro acástico, fica um registro ali nas memórias celulares da energia, né? Então, às vezes, a gente tem que limpar essas memórias no sentido de trabalhar com as emoções que ficaram ali. E os florais, eles ajudam muito nesse sentido, quando a gente faz essa limpeza de memórias. Então, eu indico que sempre que você esteja precisando de um empoderamento feminino, de acreditar no seu valor, de acreditar na sua força, que você coloque na sua vida essa preciosa, maravilhosa bruxa, né? Essa bruxa celta, essa flor incrível que é a flor de Cunhã para os índios, que é a flor de clitória.
e que você consiga trazer prazer para sua vida, colocar, identificar essa falta e reequilibrar essa energia, sugerindo também e fazendo, quando é com a gente, atividades que vão incluir o prazer, né, a busca por... E não precisa ser um prazer sexual, pode ser um prazer de um estudo, pode ser um prazer de dança, pode ser um prazer de canto, enfim, o que é o prazer para você? E eu finalizo essa aula questionando isso, e eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários, ou me escrevesse lá no Instagram. O meu Instagram é @RaquelDasFlores, Raquel com CH, se escreve Rachel das Flores. O que é prazer para você? E você está vivendo esse prazer nos dias de hoje? A sua bruxinha está voando aí na vassoura? Me conta. Um beijo.